Olá, sejam todos muito bem-vindos ao FACIEG Pod. Estamos começando mais uma edição. Eu sou Fernanda Arcanjo. Eu sou Márcio Luiz e aqui é um ambiente especial para nós debatermos os grandes temas do estado de Goiás. E hoje nós estamos trazendo alguém que conhece a fundo a economia goiana, ele que tem um protagonismo muito grande na seara do governo do estado de Goiás. É o nosso secretário de Indústria e Comércio, Joel Santana. Prazer estar aqui na FACIEG, junto com o Márcio, junto com a Fernanda. É muito importante poder falar um pouco do que está acontecendo e as notícias positivas, né? Porque Goiás tem o governador Ronaldo Caiado e o estado de Goiás tem dado só notícias boas, não só para o estado, mas para o Brasil. Então, é muito bom a gente ter a oportunidade de contar um pouquinho para as pessoas ouvirem o que ela está vivendo no seu estado, que às vezes ela não percebe. Ela não percebe o que está acontecendo porque ela não tem todas as informações. Então, o que vocês estão fazendo é a oportunidade dessas informações chegarem às pessoas e elas terem, às vezes, até uma oportunidade de ter um novo emprego ou de ter uma nova visão, de ter um novo negócio perto daquelas informações que o governo tem, porque ele une todas as unidades das secretarias, de números que vêm do governo federal e do que o governador vem fazendo na área da segurança pública, da saúde, da educação, que, na verdade, isso foi que alavancou a economia, porque quando você tem uma boa segurança pública, você tem uma boa saúde e uma boa educação, isso quando você sai para buscar novas empresas, ou você sai do estado para divulgar o seu estado em qualquer outro país, quando você leva esses números positivos, é o que mais pesa, lógico, além da nossa logística. Nós estamos no centro do Brasil, nós temos assim, uma população trabalhadora, o goiano é um trabalhador nato, nós temos a nossa economia do agro pulsante, 70% da nossa economia ainda é o agronegócio, mas nós temos também a nossa indústria que vem crescendo, que nós temos hoje o segundo polo farmoquímico, o segundo polo de confecções, e aí vai para frente. Depois a gente pode conversar, mas contando só aqui dessa introdução, que é um prazer poder estar aqui na FACIEG, junto de vocês, e parabenizar por esse podcast, por essas informações que vocês podem levar a toda a população do estado do Brasil. Como vocês viram logo na introdução, é um leque de assuntos bem amplos que vamos explorar aqui hoje, né? A gente aproveita para agradecer você, ouvinte, que nos acompanha pela Rádio Bandeirantes e também pelas rádios parceiras. E você que já se acostumou a clicar ali no YouTube da FACIEG, procurar pelos episódios que você deseja assistir. Vamos para mais um, então. O senhor começa falando de um estado muito próspero, né? Certo. E a gente precisa perguntar se Goiás já se recuperou da pandemia. Sim, sem dúvida. O governador Ronaldo Caiado, a gente tem que começar lá em 2019, quando o governador assumiu o governo, encontrou um estado ali com mais de 16 bilhões de dívidas e com 11 milhões no caixa. Então, ele já encontrou um estado totalmente quebrado, com um CAPAC, que é um nível que já de insolvência com o Banco Central e com o Ministério da Economia, quer dizer, iam ser declarados um estado quebrado, e o governador assume o estado nessas condições em 2019. O que o governador fez? Sem condição até de pagar o salário dos servidores. Estava atrasado, né? Os salários estavam atrasados, 3 meses, 13º, folha, 16 bilhões de dívidas. O Hospital da Criança aqui, ele vendeu o carro, leiloou o carro para comprar medicamento, porque na primeira semana tinham crianças morrendo por falta de medicamento no Hospital da Criança. Então ele vendeu os carros, é até simbólico, mas ele vendeu o carro do governador e da primeira-dama para comprar remédio, leiloou. Eu não me lembro disso. Ele leiloou. Que episódio curioso. Ele leiloou o carro para poder comprar remédio, porque não tinha de onde tirar dinheiro naquele momento. Mas isso foi assim para mostrar para a população de que forma que estava o Estado e como é que a gente teria que fazer para poder ter uma boa administração. Então, o governador Ronaldo Caiado, por ter uma experiência muito grande como parlamentar,
eu conheço ele há 30 anos e a primeira-dama também, então eles sempre foram pessoas de muita credibilidade, isso mais importante, dizer que é uma vida ilibada, então pessoas que sempre trabalharam na política por vocação. Então isso deu ao governador, principalmente no começo da carreira dele, onde ele foi o líder nacional, onde defendeu quando todos eram contra o agro ou contra a propriedade privada, aonde se produzia lá nos idos nos anos 80, onde as pessoas achavam que os latifúndios seriam improdutivos, mas ele já tinha vislumbrado que o Brasil era um país aonde o agro seria o nosso grande sustentáculo. Estamos lá em 2019, vamos puxar para cá para a pandemia. Eu estou só contando essa história para mostrar como era o governador e como era a formação dele. Então, em 2019, quando ele assume o Estado, com essa experiência toda que ele teve, de candidato a presidente, defensor do agronegócio, num Estado que tinha dívidas muito grandes, ele fez o quê? Ele fez uma administração severa, ele diminuiu, enxugou o Estado, chamou todos os outros poderes, tribunais de justiça, de contas, Ministério Público, e fizeram um pacto entre eles que o Estado, para poder funcionar, teria que ter ali certos cortes e economia, e ele também pediu ao setor privado que instituísse ali, naquele momento, uma devolução de algumas questões que foi o Fundo Protege para fazer investimentos na área social, que hoje é o maior programa social do Brasil, foi o estado que mais tirou pessoas da pobreza, isso não é dados do estado de Goiás, são dados nacionais, com esse fundo que a primeira-dama instituiu, que criou o programa Mães de Goiás, que criou depois da pandemia o programa Aluguel Social, a moradia, que dá casas sem custos, né? Porque o programa Minha Casa Minha Vida tinha sido interrompido. Então, com isso, o governador veio, após a pandemia, e com a organização e com a economia que ele fez, junto à diminuição, enxugou o Estado e focou na segurança pública, onde o Estado estava ali contaminado por gangues, por ações de PCC, comandos, e que tinham certas áreas administradas, principalmente no entorno de Brasília. Ele focou na segurança pública. Vamos fazer uma pausa aqui para a gente falar da VegTex Assessoria Tributária, nosso primeiro patrocinador, que pisca ali na tela. Olha, Fernanda, a VegTex é um parceiro muito importante dentro do sistema das associações comerciais, porque hoje a complexidade das matérias tributárias já é grande. Você imagina quando vier essa reforma que realmente vai mudar muita coisa. Então você precisa de um acompanhamento, uma assessoria, e a VegTex faz isso com maestria. Márcio, como é que eu tenho acesso à VegTex? Procura uma das nossas associações comerciais, que lá você vai ter todas as informações. Então, portanto, o Márcio prossiga. Você tem alguma próxima pergunta? O senhor quer concluir o raciocínio? Só dizer isso, que com a recuperação veio após a pandemia e com a reestruturação do Estado, o governador pôde, depois da pandemia, na recuperação, na abertura das empresas, ele também, com as atitudes que ele tomou durante a pandemia, que às vezes muitas pessoas não entenderam, de fechar um pouco antes, ele também teve a possibilidade de reabrir um pouco antes dos outros estados. Isso permitiu em que as atividades econômicas de Goiás retomassem de uma forma mais rápida, e eu sou testemunha porque eu assumi, tem 3 anos e pouco que eu assumi a secretaria, eu assumi no último ano que a pandemia tinha 2021, a pandemia ainda tinha algumas influências ainda em algumas atividades econômicas, e a gente conseguiu, de 2021 a 2024, avançar de uma maneira que o PIB nosso hoje, de 2023, foi o triplo do Brasil, de 2022 foi o dobro do Brasil. Então, o crescimento industrial e o crescimento de Goiás
ele veio após a pandemia, recuperou de uma forma, lógico, como eu disse, resumindo, por uma boa administração do governador, por todos aqueles motivos que eu te disse, mas também porque Goiás tem essa verve que é o agronegócio, e para alimentar o mundo precisava também fazer com que esse produto nosso chegasse a todos os países, e nós continuamos a exportar. Goiás fornece alimento, né? Nós alimentamos o mundo, e isso foi a nossa mola mestra. O agronegócio segurou durante a pandemia. E após a pandemia veio o nosso crescimento industrial. Nós hoje temos aí um dado positivo de 15% de crescimento industrial nos últimos 2 anos. Isso. Quantos por cento? 15% do crescimento da indústria. Isso é um dado muito importante, porque nós éramos considerados um estado do agro. Nós temos, lógico, o segundo polo farmacêutico, nós temos o segundo polo aqui de confecções na 44, nós temos aqui a mineração muito forte, nós temos aí investimentos hoje, acredito, de mais de 10 bilhões em novos negócios na mineração. Foram descobertos recentemente 3 grandes minas de minerais críticos. Minerais críticos são minerais que fazem parte da descarbonização, que são minerais são minerais considerados terras raras em Serra Verde, que já foi liberado através de um programa também do governador de modernização da Secretaria de Meio Ambiente, com um programa que a secretária Vulcanes trouxe, chamado IP, que além da rigidez, que é um dos estados mais rígidos na liberação de licença ambiental. A gente precisa até reforçar isso. Goiás é um estado rico em terras raras, né? E o que são terras raras? Para que a gente possa esmiuçar essa informação. Então, e como eu estava te dizendo, a mineração é muito forte em Goiás. Nós temos investimentos em ouro, hoje mais de 1 bilhão em Mara Rosa, em ouro. Nós temos em Nova Crixás, em outros municípios. Esmeralda. Lá nós temos grandes minas que ainda não são exploradas da forma que teriam que ser, porque a esmeralda que estava mais na superfície, ela foi explorada nos anos 80, e hoje a esmeralda que existe em Goiás, uma das maiores reservas, ela é mais profunda, então requer mais investimento, mas as terras raras, que hoje é um componente importante da eletrificação e da descarbonização, que são os minerais que fazem parte dos motores dos carros elétricos, dos motores de barcos, dos motores de geradores de energia, Goiás, depois da Austrália, tem as maiores descobertas de terras raras. E com o projeto IP, que conseguiu desburocratizar e também tirar a corrupção que existia dentro da Secretaria de Meio Ambiente, onde demorava-se até 10, 17 anos. Eu tenho relatos que pessoas que demoraram 17 anos para tirar uma licença ambiental. Jesus! Então, a gente viu o que aconteceu em Goiás com a desburocratização, mas respeitando a legislação, porque, como eu disse para você, a legislação ambiental de Goiás é uma das mais rígidas. O que se criou foi um programa onde hoje a pessoa entra no sistema IP pelo computador e ela vai alimentando aquele sistema e vai desburocratizando, tirando, às vezes, os carimbos e as burocracias que a mão humana, às vezes, ali tinha algumas pessoas que criavam dificuldades para vender facilidades. Então, com isso, o que aconteceu na mineração? Goiás teve a descoberta de Serra Verde, as terras raras, hoje é exportado para a China, essas terras que são minerais que fazem parte do motor elétrico. Hoje você vê aí os carros elétricos, os carros híbridos, todas as marcas mundiais fabricando os carros híbridos e carros elétricos. As placas solares, hoje nós temos os motores, geradores, que aí tão importantes aí na falta de energia, que a gente viu a falta de investimento que foi feito em Goiás, que aí as companhias energéticas que foram vendidas
e não teve. Os geradores são importantes hoje também, as placas solares para gerar energia. Isso é uma pergunta, inclusive. Ele é difícil de entrevistar, ele não é fácil de entrevistar, ele tem muito conteúdo. E aí ele fala 45 minutos, o senhor tem muita bagagem, tem muita história para contar aqui pra gente. E se a gente não trouxer todos os assuntos, ele mesmo vai soltando. É assim. Não, é porque a gente vai entrando num assunto, vai E puxando vai o outro. empolgando, E né? vai puxando o outro. Então, para mim explicar o que é terra rara, porque muita gente não sabe o que é terra rara, É o que é importante mineral a explicação. crítico. Então, terra rara por exemplo, vou dar um exemplo. Um magneto que foi descoberto em Nova Roma. Nova Roma é um município aqui no Nordeste goiano que ainda está em estudo. Ele foi descoberto, o magneto lá é um metal, é uma terra que é retirada 0,03% da terra e você extrai esse mineral. 200 gramas de magneto é usado no motor para puxar a energia que vem da bateria ou do carro ou de um motor, para poder que aquele magneto, que já chama aqui, como puxa a energia para gerar a fricção para o carro poder andar, para o motor do barco poder funcionar. Então esse magneto é considerado terra rara. Foi descoberto aqui em Nova Roma e a empresa Rothschild, a Clara, está fazendo um investimento de 2 bilhões e 800 milhões numa cidade onde tem 4.800 habitantes. Olha que vai incrível. contratar 5.000 pessoas. Mais do que os habitantes Mais do da que os cidade. habitantes. Então a gente tem que fazer o quê? Eles estão fazendo Qual que é a cidade? Nova Roma. Nova Roma. Eles estão fazendo um processo de licenciamento. Eu estou contando isso porque é um exemplo que está acontecendo, está ainda em processo de licenciamento. Serra Verde já foi licenciada e todo produto que já sai de Serra Verde, que já são outras terras raras, que também o magneto faz parte, mas tem outros minerais, que terras raras são várias terras que compõem essa nova indústria da tecnologia, que é a indústria da descarbonização. Que a gente fala de descarbonização é aquilo que não usa o combustível fóssil, que não usa o petróleo. Então, para a gente substituir, para evitar o que está acontecendo, esse calor ou aquela chuva que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente precisa descarbonizar. A gente Vamos precisa falar disso. Isso, já, a gente já. precisa fazer com que essas terras raras transformem e Quebrei a caneta. em verticalizar. Em vez de a gente exportar para a China, a gente usar essa terra rara que é extraída em Goiás nas fábricas brasileiras. Deixa eu valorizar a Solute, que nos traz liberdade digital, que traz liberdade digital para as empresas. Fernanda, Tem uma espalhada por cada canto dessa cidade. Sim, mas com segurança, credibilidade, que vai atender a sua necessidade. E outra coisa, com agilidade, é a Solute Certificação Digital. Hoje toda empresa tem que ter o seu certificado digital e você tem um local ideal para fazer essa contratação, que é na associação comercial, porque você está pegando um produto de qualidade, com segurança e ao mesmo tempo ajudando a associação comercial. Fernando, só fazer uma pergunta aqui para o nosso secretário. O senhor trouxe aqui vários números favoráveis, tanto na questão do agro, na indústria, da mineração, e de fato realmente a economia de Goiás passa por um momento mágico. Mas de maneira bem prática, o que a Secretaria dos Comércio fez para ajudar esses números, né? Qual é o legado do Joel Santana? Não, olha, o que a gente fez foi seguir a orientação do governador Ronaldo Caiado. O que eu agilizei na secretaria foi fazer com que a gente buscasse parceiros internacionais, porque a gente sabia que a gente já tinha aqui um agronegócio, a gente precisava de novas tecnologias. Então nós aproximamos daqueles países e procuramos principalmente a China, porque hoje é onde nós exportamos 56% de tudo que a gente produz, a gente exporta para a China. Então é nosso maior parceiro comercial. Então a gente trouxe para cá o embaixador da China, ele ficou 3 dias em Goiás o ano passado, conhecendo todos os setores de economia goiana. Ele dormiu em vários municípios e nunca houve isso. O embaixador da China ficar 3 dias andando e conhecendo toda a nossa economia goiana. Por quê? Porque o governador também ele foi um bom parceiro do governo chinês. Apesar da economia lá ser comunista, hoje é o maior país capitalista do mundo, é a maior evolução. Você vê hoje o que está acontecendo no Vale do Silício, ali
na cidade de São Francisco, na decadência que está acontecendo e na ascensão que está acontecendo em Shenzhen, que era uma vila de pescadores há 25 anos atrás, hoje é a cidade mais técnica e evoluída em tecnologia do mundo, onde tem 120 milhões de habitantes e as maiores indústrias de tecnologia, de chips, de baterias do mundo. Fornece para a Tesla, 60% das baterias saem de Shenzhen para fornecer para a Tesla. 93% das baterias dos iPads são feitas em Shenzhen. 30% de todas as baterias de celulares do mundo são feitas em Shenzhen. O governo de Goiás tem uma relação muito estreita com a China, né? O que a China traz de benefício para a gente? Eles só mandam produtos para cá ou eles investem também? Foi isso que eu fiz. O que eu fiz? Eu comecei a aproximar para a gente trazer essas tecnologias para cá, para gerar emprego aqui. Então, eu comecei a aproximar do governo chinês e da embaixada para procurar os empresários. Então a gente começou a trazer missões dos chineses para cá primeiro, para eles conhecerem a nossa economia, para ver onde o produto que eles fabricam hoje, as tecnologias que eles têm, encaixavam. Então vou dar um exemplo bem significativo, que foi um exemplo que eu digo assim, que eu acho que foi o maior legado que a gente conseguiu em 88 dias. Fui procurado em 2022 por uma empresa, a maior empresa da China de máquinas pesadas, que chama Weichai. Ela fabrica máquinas para a indústria de construção civil, de mineração, de agricultura, mas ela fabrica também motores. Ela comprou a Balduin francesa, ela comprou uma empresa também de barcos, Ferretti, que é italiana, e ela fatura 360 bi por ano. Ela queria fazer uma joint venture com uma empresa brasileira e ela já vendia motores para Stemac na cidade de Itumbiara. Então a Stemac precisava, ela passou por uma recuperação judicial, recuperou a sua economia interna da sua empresa e a gente foi procurado pela Stemac para adaptar a legislação. Eu fui até a Secretaria da Economia, na época era a secretária Cristiane, a secretária em 2022, e quando eu cheguei para ela e falei, secretária, eu estou com uma empresa aqui conversando na China, duas empresas, a Weichai e a Xinte. Ela olhou para mim, como ela era uma mulher muito viajada, que já tinha servido em outros países, ela conhecia a economia do mundo inteiro, ela olhou para minha cara e falou, secretário, o senhor está escutando o que o senhor está escutando o que o senhor está falando? O senhor está falando de duas das maiores gigantes chinesas do mundo. O senhor está querendo trazer para Goiás? Eu falei assim, sim, eu estou conversando com elas. Eu estou conversando com o CEO, um pequeno de São Paulo, que tem um representante, e conversando com a Stemac. Eu queria que a senhora me ajudasse. Mas como? Como que eu posso te ajudar? Falei, a senhora pode fazer uma visita à fábrica da Stemac comigo, lá em Tumbiara? Aí ela foi. Ela aceitou o meu desafio e foi, porque eu acho que ela falou assim, esse cara tá doido. E ela não, mas ela acreditou também. Ela foi, quando ela foi com a equipe, ela foi inclusive com a subsecretária hoje, que é a Renata, e com a Albirlan. E foi quando ela conheceu, dentro da estrutura da Stemac, que eles já importavam alguns motores elétricos da China, dessa empresa, e o que a gente pediu para ela foi que ela levasse até o governador e a Assembleia uma adaptação para que a Weichai pudesse fabricar aqui os motores e não a Stemac importasse o motor para fabricar só o gerador de energia, que é a maior fábrica de gerador de energia do Brasil, de geradores, é a Stemac. E então ele trazia tudo da China e montava aqui o gerador. E a gente queria que fabricasse aqui o motor. E pausa aqui Isso. rapidinho para a gente falar da Tempo, o melhor plano de telefonia para sua empresa. Por quê, Márcio? Olha, o sistema de telefonia da Tempo é maravilhoso. Primeiro, porque você vai pagar um valor abaixo do que pratica o mercado. Segundo, que quando você tiver qualquer dificuldade, precisar falar aí com sua operadora de telefonia, você não precisa ficar ligando no 0800, você vai ligar direto para a Tempo.
E também, mais um benefício que você está ajudando a rede, fortalecendo o sistema de associação comercial. Então, não perca tempo, vem para Tempo Telefonia. Então, só para me encerrar o assunto, como aconteceu? Ela viu que realmente a gente poderia adaptar a nossa legislação e, em vez de importar o produto e só fazer o CKD, montar aqui, a gente adaptou a legislação para que o incentivo fiscal, que era o incentivo para poder dar emprego, para montagem. Ela falou, não, isso aí não é difícil. E a gente adaptou a legislação. Dia 18 de janeiro de 2023, o ano passado, foi promulgada a nova legislação que permitia a joint venture. Aí, de 18 de janeiro do ano passado, nós começamos a tratativa e aí a gente tinha que convencer o governador a fazer uma missão à China, porque aí já era o momento do governador visitar a China, porque a China tem uma peculiaridade. Ela tem os relacionamentos empresariais, mas ela dá muito valor aos governos, porque lá a palavra também, o governo da China, hoje na China tem 3 tipos de empresa. Tem a totalmente privada, tem a mista, que é privada e governamental, que tem participação, e tem a 100% governamental. A Weichai é uma mista. Então a gente precisava que o governador fosse à China para sentar e assinar um protocolo de intenções que realmente ele estava ali proposto a receber a empresa. Quando o governador recebeu para um almoço no Palácio em outubro, para a gente convencê-lo a ir à China, porque o governador falava, nossa, tem que viajar para assinar protocolo, eu pedi que eles viessem. Veio o CEO da China, almoçou com o governador. Quando ele abriu um mapa na mesa de almoço do Palácio das Esmeraldas, do tamanho da empresa que era a Weichai, o governador, isso devia ser dia 10 de outubro, o governador falou assim... Desse ano? Do ano passado, 2023. Ele falou assim, que dia, Joel, que a gente vai lá assinar o protocolo? Eu falei, governador, está pré-agendado para 9 de novembro. Ele falou, pode marcar que eu estarei lá. Dia 9 de novembro, o governador estava na Weichai assinando o protocolo. Dia 17 de fevereiro de 2024, 88 dias depois do protocolo assinado, a inauguração da fábrica foi feita. Secretário, eu sou testemunho desse processo, inclusive eu estive lá em Tumbiara no lançamento, né, da parceria, e realmente foi um evento muito prestigiado. Mas o senhor comentou aí a questão do incentivo fiscal. Isso. E quem conhece a história de Goiás sabe que Goiás vem passando por um momento econômico tão pujante nos últimos anos por vários fatores, mas o principal, sem dúvida alguma, são os incentivos fiscais. E além disso, o senhor é de Anápolis, que é uma cidade que realmente tem um parque industrial muito consolidado, sobretudo aí na parte da fármaco químico, né? Tem todo um debate acerca da reforma tributária que isso vai fazer uma modificação muito complexa na economia goiana, e no sentido negativo, né? Sim. Porque Goiás vai perder essa ferramenta. O governador foi, inclusive, o maior debatedor desse assunto. E como que a secretaria vem se organizando para o futuro? Tá, nós não temos mais incentivo fiscal. Como manter essas empresas lá em Anápolis, por exemplo? A gente está trabalhando o seguinte, os incentivos fiscais estão garantidos por lei até 2032. Nós podemos dar os incentivos até 2026. O que a gente vem trabalhando dioturnamente para atrair as empresas, como nós temos atraído em vários setores, e isso a gente tem aí os dados, 15%. Nós temos dados do CAGED, que esse ano, de janeiro a julho, nós somos os maiores empregadores do Centro-Oeste, com 74 mil novas carteiras assinadas. Então, nós somos os maiores empregadores do Centro-Oeste, com novos empregos. No setor de serviço foi o que mais cresceu. E o que nós temos? Nós temos que pensar em gerar essas empresas e fazer com que o setor de distribuição, o e-commerce, que nós aprovamos também a nova legislação, depois da pandemia também o e-commerce aumentou muito e Goiás tem uma posição privilegiada no Centro-Oeste, onde muitas empresas, CDs de distribuição estão vindo para cá. Se você vir daqui para Hidrolândia, você vai olhar para todos os dois lados, galpão de tudo quanto é canto, e vai emendar Goiânia, Hidrolândia, Aparecida, só na área de distribuição. Estão chamando Hidrolândia da nova Aparecida. Isso. Aparecida tem 8 polos industriais. Aparecida, se eu te contar que uma só
empresa que veio e instalou em Aparecida, aumentou em 25% o PIB de Aparecida. Qual empresa? Que foi quando transferiu para cá a Roche, que é a distribuidora de medicamentos multinacional, junto com mais 5, junto com a DHL. A DHL é uma multinacional que faz aí transporte mundialmente. O que ela fez? 6 multinacionais de medicamentos transferiram toda a sua logística quando vem o medicamento do exterior, ele vinha para São Paulo, de São Paulo ele era distribuído para o Brasil todo. Toda a logística hoje desses medicamentos importados, eles vieram de São Paulo para Aparecida através da DHL, de um galpão que foi construído ali, uns 50 milhões de investimentos só no galpão, porque tem câmara frigorífica para guardar alguns medicamentos que tem que ter ali essa manutenção, e também ali tem laboratórios que, quando esses medicamentos estão sendo feitos e analisados no mundo todo, a Roche, a Biotech, a Zambon, esses 6 laboratórios que vieram, a Teva de Israel, a Zambon da Itália, a Biotech americana e a Roche, quando eles vieram, instalaram ali, eles transferiram 4 bilhões de faturamento. O PIB de Aparecida era 16 bilhões. Então, 25% em uma empresa que foi inaugurada em Aparecida aumentou 25%. Então, veja para você o peso da distribuição. Então, não é só também a fabricação, mas o que nós temos que investir também pensando no futuro, e aí também nessa questão que você disse da logística e também da reforma tributária, é nessa questão da malha ferroviária que nós temos hoje. A Norte-Sul ficou pronta, já está embarcando para o Porto de Itaqui, a Centro-Atlântica também fazendo novos investimentos. Nós temos também um investimento que está sendo feito para ligar Mara Rosa ao Oceano Pacífico, que vai diminuir em 50% o frete para a China, que vai diminuir a distância, que é o nosso maior comprador, como eu disse no passado. Porque não basta ter boa localização, tem que ter uma logística de distribuição, né? Senão o empresário não fica. Não fica. Então, para a gente, o que nós temos que focar é isso, é ser um estado onde nós temos as indústrias, mas nós temos também uma boa logística, porque nós temos hoje, se nós medirmos assim, com um compasso em 1.000 quilômetros em volta de Goiânia e a região de Aparecida e Anápolis, nós vamos atingir os 65 maior PIB do Brasil, que é interior de São Paulo, interior de Minas, Brasília, o norte dos Mato Grossos, o sul da Bahia. Então, esse 65% do maior PIB brasileiro, nós atingimos com uma noite de caminhão. Então, isso nós contamos porque... Interessante esse dado, hein? Porque nós contamos, isso a Mitsubishi fez quando ela instalou na cidade de Catalão para fazer a caminhonete, lá há 25 anos que comemorou o ano passado, ela fez esse estudo, porque o maior cliente dela de caminhonete era o interior de São Paulo, interior de Minas, Goiás, Mato Grosso. Então, esse estudo já é antigo. Eu lembro o Eliezer Batista, que era muito amigo do meu sogro, que era um homem inteligentíssimo, é o pai do Eike Batista, que estudou o Brasil de uma forma geral. Ele contava, várias vezes eu escutei da voz dele na casa do meu sogro, que Goiás era o futuro da distribuição brasileira e que Goiás precisava investir nas duplicações, principalmente ligando a Minas e São Paulo, essa duplicação que o governador está fazendo para Catalão. Ele, há 15 anos atrás, ele no mapa, ele mostrou, olha, essa duplicação aqui é importante, porque é lógico, o Brasil tem a malha ferroviária, mas tem também a distribuição, a rodoviária ainda que é a maior ainda brasileira. Então nós temos que fazer com que isso seja a nossa também, a nossa economia se segure também, além dos incentivos que podem vir a acabar, mas nós sabemos que também vai mudar presidente. Até 2032 nós temos ainda a normatização da reforma tributária que nem foi feita, a Câmara ainda está... Em resumo, o jogo pode mudar as regras. Isso, pode mudar a regra, mas a gente tem que trabalhar com a regra que existe e a gente está correndo atrás das empresas. Como eu estou dizendo, eu vou a São Paulo,
cada 15 dias, visito as empresas. Votorantim está dobrando o investimento aqui na cidade de Idealina, vai investir 200 milhões de reais para fabricar uma nova fábrica, dobrar o cimento. Vamos falar da Faculdade do Comércio, que traz ensino à distância de qualidade, pós-graduação e graduação, né, Márcio? Olha, a Faculdade do Comércio ela tem um item muito interessante, porque ela, além de ser uma faculdade reconhecida pelo MEC e ter o ensino à modalidade à distância, é uma faculdade vocacionada para ajudar o comércio, melhorar a qualificação na gestão das nossas empresas. São cursos de graduação e pós. E como é AD, você pode se organizar no seu tempo da maneira que você tem melhor, né? Você pode estudar final de semana, às vezes é à noite. Então você tem toda uma facilidade nesse aspecto. Márcio, onde é que eu acho a Faculdade do Comércio? Nas nossas associações comerciais. Então não perde tempo, corre lá. Pois então, o senhor pode retomar, o senhor falava da Votorantim. E a Votorantim vai fazer um investimento de 200 milhões inicialmente para dobrar a produção de cimento aqui em Idealina e também está estudando uma nova fábrica de argamassa. Estive lá com eles, estivemos também com uma nova fábrica que está vindo do Chile, que comprou a Carta, que era uma empresa aqui de papel na cidade de Anápolis, que vai trazer a planta que ficava em Recife, vai investir mais de 100 milhões fabricando fralda, fabricando papel, a antiga Melhoramentos. Quem conhecia a fábrica de papel, ela distribui 25% do papel do Brasil. Então ela fornece para todo o McDonald's do Brasil, todo o papel que o McDonald's compra vem da Melhoramentos. Então essa fábrica está vindo para Anápolis, uma fábrica também de oxigênio chamada IBG, a única fábrica brasileira que fabrica oxigênio, nitrogênio, que concorre com a Arte Martins, com as multinacionais, está vindo para Goiás também, um trabalho que a gente foi buscar. Então o meu trabalho é de mostrar o estado lá fora, principalmente em São Paulo, onde estão as grandes indústrias. Eu visito São Paulo a cada 15 dias, vou às indústrias. Visitei outro dia também a representação do rei de Marrakech, que tem aqui, ele tem a maior mina de fosfato do mundo, na cidade, em Marrocos, é a maior mina de fosfato. Ele também está estudando fazer o transbordo com a Ferrovia Norte-Sul na cidade de Rio Verde. Então a gente está trabalhando, além com as missões internacionais, a gente trabalha também com as empresas brasileiras que precisam fazer a sua distribuição, a sua logística e também mostrar Goiás como Anápolis está dobrando a sua capacidade de terreno. O governador entregou 144 novos terrenos com água, energia. Deixa eu trazer 2 pontos aqui que podem atrapalhar a vinda desses empresários ou a permanência deles aqui, por exemplo. A questão da distribuição de energia, que foi uma entrave por muitos anos. Como é que está essa questão com a Equatorial? E a outra questão é o monopólio da ferrovia, que encarece a ferrovia e quase que inviabiliza o serviço. Então, isso é o que é a concorrência. A energia em Anápolis, eu estava contando, foi resolvida. Por quê? A Equatorial fez uma nova subestação e também os laboratórios, lá são 17 grandes laboratórios. Todos os 17 grandes laboratórios de Anápolis estão investindo, dobrando a sua capacidade de produção. O menor que está investindo lá está investindo 300 milhões. Então a Equatorial resolveu. A Equatorial resolveu, Anápolis resolveu, inclusive a energia, e o governador resolveu o problema da água, que Anápolis tinha 2 meses por ano que faltava água. Então o governador fez uma adutora, resolveu o problema da água. Então Anápolis hoje, e também a Ipera, fez uma unidade própria de geração de energia, liberando 6 megawatts, e isso hoje, com a nova subestação de Anápolis e com a liberação da Ipera, com a geração de energia que ela liberou para o Estado, porque ela gera a própria energia dela hoje, isso deu a capacidade para esses 144 novos terrenos que o governador agora vai dar com escritura, porque também não tinha escritura. O DAIA, o governador está regularizando para os empresários poderem, não só o DAIA, mas também em Aparecida, construindo o Dianote, que vai ser um polo, também novo polo industrial, a antiga CPP, e ali era
uma vontade muito grande e também uma necessidade de crescer. Aparecida, investimentos grandes. Aparecida tem uma vocação, como eu disse, só essa empresa, 4 bilhões, mas uma vocação de distribuição muito grande, quase emendando com Hidrolândia. Então é isso que a gente espera e a gente trabalha, porque essas empresas que vão vir para cá fazer essa distribuição, elas vão ter que distribuir para o norte, centro-norte do Brasil. Então elas não vão ter aquele problema de desmontar a empresa e ir embora no caso de incentivo. Então a gente tem que diversificar a nossa economia e fazer com que o setor de serviço que Goiás tem aí, olha, o sertanejo é um outro setor que gera muita economia goiana. A confecção, nós fizemos o cinturão da moda, Goiânia não tinha mais capacidade, as costureiras não tinha mais, depois da pandemia, a 44 perdeu 40% da mão de obra de costureiras. A 44 é uma questão que a gente precisa discutir aqui. O que faz da 44 a 44, né? Então, porque é uma região feia da cidade, com pouco investimento, com infraestrutura precária. Você não tem placas que levam até lá. Por exemplo, a gente viu a 85 ser muito próspera e acabar, no começo da 85. A Bernardo Sayão depois. Sayão acabou também. Então, agora, o que é? A 44, eu quando entrei na secretaria, foi o primeiro projeto que eu fiz, foi com a 44. Porque eu tinha sido secretário do Íris, então eu vi nascer a 44. Quando eu fui secretário do Íris em 2006, tinham 2 galerias e 10 mil bancas. Hoje tem 5 mil bancas e 15 mil confecções. O que aconteceu? Com a simplificação dos impostos, o MEI, as pessoas que vendiam nas feiras noturnas tinham que vender escondido porque não conseguiam pagar os impostos, fabricavam no interior e traziam para a feira. Ela tinha que vender na feira da madrugada, que até era uma feira que tinha lá, vendiam de noite, ou então faziam nas bancas só a porta de entrada e vendiam nos hotéis. Os hotéis que eram as lojas, porque para você entrar num quarto de hotel, você tem que ter uma autorização judicial. Então, as bancas funcionavam como uma isca e as pessoas vendiam dentro dos quartos dos hotéis, isso em 2006, quando eu fui secretário do Íris. O governador, na época, começou a fiscalizar e a perseguir, e aí que aconteceu o seguinte, houve um entendimento onde o prefeito, na época, Iris Rezende, pediu ao governo que se as pessoas comprassem o tecido aqui em Goiânia, em Campinas, e tivesse uma nota do tecido comprado em Goiânia, não fosse apreendida a mercadoria. Então isso foi um imposto que a gente conseguiu simplificar de uma forma que gerasse renda aqui dentro do Estado e o Estado não perseguisse a feira, que era a feira hippie, que hoje é a feira que acontece ali na 44. O que aconteceu de lá para cá? As empresas, com a simplificação do federal, o Simples foi criado, o MEI foi criado, os pequenos empresários puderam registrar suas empresas, abrir suas portas legalmente. E essas feirantes viraram pequenos, hoje médios e hoje gigantes. Mas hoje, continua desorganizada a 44. Continua, mas por quê? Aí eu deixo te falar, aí foi um problema da prefeitura. Sim. A prefeitura de Goiânia, nos últimos anos, não olhou para a 44 da forma que tinha que olhar. O que a gente fez como governo? A Secretaria de Indústria e Comércio instalou uma loja CD da SIC na 44. O que é um CD? A gente pegou uma parceria PPP com o Shopping Mega Moda, com o Carlos Luciano e com a AR44, que é a Associação dos Lojistas da 44. Eles nos cederam lá 70 metros quadrados. Como Goiânia não tinha mais costureira, porque com a pandemia, 40% das costureiras que trabalhavam no setor, elas foram fazer bolo para poder sobreviver, porque elas perderam o emprego, elas foram ter uma nova profissão e quando voltou a pandemia, elas não quiseram mais ser costureiras, elas tinham uma profissão própria. E com isso, a gente teve que montar um projeto com as cidades satélites de Goiânia, chamado Cinturão da Moda. E aí eu montei um CD dentro da 44, onde as confecções levam o corte e as prefeituras buscam esses cortes, fabricam e devolvem essas roupas para a 44, para a gente gerar um emprego no interior, manter a mão de obra lá, dar uma renda para esses prefeitos, e aí o prefeito tem como também segurar ali, não ter que
ter o problema de dar emprego na prefeitura. Deixa eu valorizar a Equifax que apareceu ali na tela antes que desapareça o nosso patrocinador. Nós estamos falando de comércio, vendas, né? Mas não adianta só vender, moçada. Tem que receber também, senão fica um serviço incompleto. E para você vender com segurança, é importante você ter um órgão de proteção ao crédito para te acompanhar, para te monitorar. E a Equifax faz isso com maestria. É o maior banco de dados do Brasil, é o antigo sistema SCPC. Márcio, como é que eu faço para ter acesso à Equifax? É só ir nas nossas ações comerciais, lá você vai ter todas as informações. Então venda, mas também receba. Já emenda uma pergunta. Vamos embora. Joel, eu acompanhando um pouco a sua biografia, você já teve várias passagens em órgãos públicos, inclusive o seu sogro foi vice-presidente da República, o Marco Maciel. E a vida política do Joel? Não, sabe o que acontece? Eu sou empresário, sou dentista também, eu fiz 2 faculdades. Você é dentista? Eu sou odontólogo. Eu achei isso tão curioso da sua biografia. Eu sou odontólogo e também fiz curso de políticas públicas. E eu vendo ali a vida do meu sogro, que foi um homem corretíssimo, né? Ele 50 anos de mandato, nunca teve uma mancha. Marco Maciel foi governador, foi senador, foi vice-presidente. Então a gente via que na vida do meu pai também, meu pai é do Ministério Público, foi procurador de justiça e ocupou alguns cargos no governo, criou a Secretaria da Juventude, do Idoso, na época do Maguito, também na área social. Meu pai tem um projeto social há muitos anos aqui em Goiás. A gente sempre gostou de trabalhar para poder ver se a gente conseguia ajudar o próximo. Isso também é muito importante. A política é um instrumento que a gente consegue fazer isso com maior facilidade, porque a gente tem o poder de convencer e de mostrar para a sociedade que é possível fazer uma boa política. E a gente veio trabalhando. O Baldi, meu irmão, tem uma veia mais política, foi candidato, foi deputado federal, foi ministro das cidades, e depois ocupou outros cargos. E hoje eu trabalho com o governador Ronaldo Caiado, eu faço os projetos, estou fazendo um projeto também que é importante a gente contar aqui do entorno de Brasília, que tem um projeto que é importantíssimo, chamado Mercadão. Você sabe que a terra do NEM, Brasília, tem 1,5 milhão de pessoas que são goianos que vivem no entorno de Brasília, nas cidades de Valparaíso, Cidade Ocidental, Novo Gama, Lusiânia, Cristalina, Santo Antônio do Descoberto, Águas Lindas, que eram esquecidas. Lá tinha toque de recolher. Com a segurança sendo resolvida, a gente foi vendo que tinha uma atividade econômica lá, que era uma atividade econômica dos nordestinos, que é uma população muito grande que tem ali de alimentos, que são feiras abertas, feiras livres, que vendiam muito, mas que de uma forma irregular, assim, sem Anvisa, com o esgoto correndo a céu aberto, e o governador, quando deputado, passava naquelas feiras e via daquela forma desorganizada. Então, o que a secretaria fez? Fez um projeto chamado Mercadão. São estruturas de quase 9 mil metros quadrados, aonde a gente está transferindo essas feiras que eram feitas nas ruas. Nós vamos fazer feiras organizadas, que no primeiro andar vai ser hortifruti granjeiros voltados para esses feirantes. No segundo andar, a praça de alimentação com esses alimentos são os típicos dessas cidades que atraem muitas pessoas, inclusive de Brasília, que são comidas nordestinas e outros alimentos típicos dessa região. Isso não daria certo, por exemplo, lá na Feira Hippie? Então, mas aí é uma coisa que é fixa. A Sim. Feira Hippie é móvel, porque a gente tem que ver, feira é itinerante. Então, feira você monta e desmonta. Lá no entorno já é uma coisa que já era fixa. Então, já existia barracas no meio da rua, irregulares, invadindo calçadas, invadindo praças. Lá, por exemplo, uma cidade que eu estou fazendo o Mercadão, Santo Antônio do Descoberto, lá tem até a questão do Ministério Público proibindo as feiras, porque ela invadiu tanto a cidade que ela invadiu o teatro, um aberto que tinha, ela foi invadindo, e era uma terra sem lei, como eu disse para vocês, que não tinha segurança pública. Então agora o que a gente está fazendo? A gente está construindo, e no segundo andar a gente vai levar a praça de alimentação com todo o mobiliário construído para receber esses feirantes. Nós estamos dando cursos do Sebrae para que eles se adaptem,
que eles melhorem aqueles produtos que eles têm para eles entrarem num espaço onde vai ter câmara frigorífica, que a gente está fazendo. A gente está fazendo energia solar para não ter gasto de energia, para eles não terem custo com a energia dentro do Mercadão. E vai ter o VaptVupt no segundo andar para poder que tenha fluxo de pessoas para que eles conheçam os hortifrutis. Vai ter também uma área para a alimentação, para todos, a agricultura familiar, para todas aquelas famílias que fabricam ali seus alimentos, para revender aqueles alimentos da agricultura familiar dentro do Mercadão. Então, você está dizendo com isso que você gosta do bastidor, que ser eleito você não quer, é isso? Não é que não é eleito eu não quero, eu nunca fui, assim, eu já fui candidato uma vez até para compor a chapa, eu gosto do bastidor, assim, eu gosto de trabalhar. Eu acho que se um dia eu tiver algum mandato, vai ser resultado de algum trabalho que eu tenha feito. Eu não busco o meu trabalho para buscar o voto. Eu busco o meu trabalho para fazer com que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Eu quero poder fazer com que o meu trabalho chegue à população, melhore a vida da população, tenha um melhor emprego, tenha uma comida melhor na vida das pessoas. Então, eu acho que isso faz parte da política também. Não me preocupo se terei mandato um dia ou não. Eu me preocupo eu cumprir bem o meu papel e eu fazer aquilo que o governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama, que esse projeto do Mercadão é um projeto com a primeira-dama Gracinha Caiado, que eu digo também que é uma primeira-dama exemplar, que como ela tem um trabalho com o Fundo Protege, e esses mercadões são feitos com o Fundo Protege, um projeto onde ela vem recuperando também a dignidade das pessoas que não têm onde trabalhar, das pessoas que estão na rua, onde não tinham onde trabalhar, com os cursos do Cotec, onde você faz o curso e ganha uma bolsa e ganha R$5.000 para fazer ali a sua empresa na sua casa. Secretário, a gente agradece. Muito obrigada pela entrevista aqui. Obrigada por nos emprestar um pouquinho do seu tempo, esse tempo tão concorrido aí, de tantas negociações aqui e fora do Brasil. Obrigada. Nada, eu que agradeço. A gente, se fosse contar aqui o que a gente podia contar que foi feito no governo, a gente teria que ficar aqui várias horas, mas eu fiz aqui um resumo do que a Secretaria de Indústria e Comércio fez. O papel dela é essa. O papel dela é buscar novos empregos, é buscar novas empresas para que essas empresas gerem uma economia melhor para o Estado e o Estado não dependa unicamente de um setor, não dependa só da agricultura, não dependa só do serviço, não dependa só da indústria, que o Estado seja múltiplo, que o Estado tenha, quando chegar lá em 2032, se caso acabarem os incentivos, nós tenhamos várias atividades econômicas que nós não vamos mais depender só do incentivo fiscal. Nós vamos ter um Estado onde as pessoas vão poder trabalhar, onde hoje trabalham com tranquilidade, mas as pessoas vão ter ali como gerar os seus negócios e ter mercado para poder abastecer. É isso, vamos embora? Bora. Tá na hora. Até o próximo, gente. Obrigada pela companhia. Agradecemos demais você que esteve com a gente até aqui. Um grande abraço. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.